Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês então tudo que eu li no mês de maio. Até que foi bastante coisa, eu tinha essa sensação que o mês não tinha rendido tanto, mas rendeu bastante, sim. Maio foi um mês muito legal porque eu fiz um especial de ficção científica aqui no canal. Eu pude perceber pelos comentários e tal que ainda tem algumas pessoas que têm algum preconceito sim com ficção científica. Tem muitas expectativas de coisas que até fazem parte do gênero também, mas que excluem muita coisa legal e tal. E foi legal ver algumas dessas pessoas aparecendo nos vídeos e mostrando que pensavam outras coisas e que também estão um pouco dispostas a tentar ler ficção científica, o que é muito legal. E foi um mês também foi um mês de leituras legais porque eu li bastante então ficção científica pro canal e foi divertido, eu tava com saudade, fazia tempo que eu não lia ficção científica, então eu gostei bastante. E caso alguém tenha visto lá meu vídeo de apresentação do mês, eu mostrei um pouquinho o que eu queria ler, eu acho que deu bastante certo, assim, deu mais certo do que eu planejava, eu li quase tudo. Eu tinha só mostrado dois livros do Jules Verne, 2 livros da Ursula Le Guin, acabei lendo um de cada um só. Esses 2 livros foram as únicas coisas que eu não li. O resto tudo eu consegui ler, o que me surpreendeu bastante. E mais uma coisa então, antes de ir finalmente para as leituras, esse mês eu pretendo fazer um vídeo de respostas, como eu tenho feito aí já algumas vezes. Então eu queria pedir pra vocês, caso vocês tenham alguma pergunta que vocês gostariam que eu respondesse em vídeo, por favor deixem nos comentários aqui desse vídeo aqui, que é da onde eu vou pegar as perguntas pra responder lá. Obrigada. Bom, então para as leituras. Eu comecei maio então terminando A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, tem vídeo pra ele aqui no canal já. Esse aqui é um livro que eu li quando eu era criança. Eu não consegui encontrar a edição que eu li, eu tenho a impressão que era uma edição um pouco adaptada em termos de linguagem, eu não lembro de muitos cortes, mas eu acho que de linguagem assim um pouco. Se eu não me engano era uma da Melhoramentos, eu tenho isso, mas assim gente, isso é muito memória fraca assim, então realmente não sei. Mas foi uma delícia voltar para esse livro aqui, é muito legal. Continuou sendo muito legal. Tem um tom nostálgico de infância, mas eu achei muito legal. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar o Phileas Fogg, que é um gentleman inglês, quando ele resolve fazer uma aposta com os colegas dele ali do clube. E ele diz que é possível sim dar a volta ao mundo em 80 dias, segundo estava noticiando um jornal da época, e muita gente não acreditava. Eu achei que esse aqui era um livro legal de mencionar, porque, em geral, as pessoas têm essa ideia atrelada de que ficção científica necessariamente tem um monte de alienígena, tem guerra, tem explosão, tem robô, tem não sei o quê. E não é só isso, assim, é também isso, mas não é só isso. Eu acho que esse aqui é um bom exemplo de algo mais ou menos assim. Esse livro é muito atrelado à ideia da modernidade e ao mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais ligado. E pra época dele, ele tem esse poder, assim, então é muito legal. E é muito legal, ele é um livro de aventura, mas tem muita coisa divertida, tem esse cara dando a volta ao mundo e tem os problemas ali que acontecem durante a viagem e tal. Bem legal. Bom, depois eu li um livro menos unânime, talvez, que é o A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Também tem vídeo pra ele aqui no canal. Ele também é uma espécie de relato, mais ou menos um relato de viagem, um relato de uma experiência, mas ele é bastante diferente. Então a situação já tá bem diferente nesse livro aqui. A humanidade já tá espalhada por vários planetas e o nosso personagem principal vai entrar num planeta novo para convencer essa população a entrar numa espécie de uma organização universal de trocas de comércio, intercâmbio de coisas e tal. E ele se depara com esse planeta que os indivíduos não têm gênero específico, né? É um planeta de gênero fluido, talvez a gente possa dizer. Eu acho difícil assim um pouco definir, mas são pessoas de gênero neutro
que adquirem, que desenvolvem uma sexualidade num período específico do mês, e elas podem ser tanto homens como mulheres nesse período. E no resto do mês eles não têm isso, não estão preocupados com sexualidade. Então é uma das coisas mais legais do livro. Tanto acho que no meu vídeo quanto no comentário de várias pessoas lá no vídeo, eu acho que fica meio explícito que esse aqui é um livro que parece que vai melhorando depois que ele tá lido, digamos assim. Eu não sei o que é no formato dele, ele tem esse formato de relato e tal, e ele é um livro, assim, parece um pouco difícil para as pessoas entrarem nele, assim, e as pessoas, eu digo, eu pessoalmente, e as pessoas que deixaram comentários no meu vídeo, e alguns outros textos e vídeos que eu li, assim, não é um livro rápido, não é um livro pelo qual você se apaixona de primeira, assim, mas parece que a parte mais legal dele talvez seja justamente as discussões, os incômodos, as pulguinhas atrás da orelha que ele deixa nos leitores. E é uma coisa que parece que vai crescendo depois da leitura, assim, porque ele incomoda, ele tem vários momentos, assim, que ele tem comentários que incomodam, e eu acho que isso que é legal nele. Então é uma ficção científica principalmente para quem se interessa por essa questão de gênero, eu diria. E é uma trama meio política, uma trama política econômica também. É bem legal. Bom, depois disso eu li um livro que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, porque eu peguei ele da biblioteca, mas eu li A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente esse mês ou mês que vem, sobre A Confissão de Lúcio e O Nome de Guerra, que são 2 romances do período modernista português que eu gostei bastante de ter lido. A Confissão de Lúcio é sobre um pouco sobre o mundo da arte, sobre relacionamento, sobre criação, sobre loucura também, porque não, enfim. A gente acompanha esse personagem, então, que vai conhecendo figuras diferentes, artistas diferentes, até que ele se depara com a esposa de um desses caras, e eu não sei, pra mim tem nessa parte, nessa coisa da conquista, assim, que me lembra um pouco os maias do Eça de Queiroz, assim. Eu não sei se eu acho que é uma espécie de um clima, assim, que me é um pouco parecido. E tem o que acontece depois, que é muito legal, assim. Ele lida muito com essa questão da identidade, que é muito cara aos autores desse período, né, que é o que tá sacudindo, só lembrar de Fernando Pessoa. E foi bem interessante, foi uma leitura bem legal, então eu acho que em breve a gente conversa mais sobre ele também. Bom, voltando pro mês da ficção científica, outro livro que eu li e gostei muito foi Os Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. Também tem vídeo pra ele aqui no canal. Esse aqui é um livro de contos do Philip K. Dick. Eu sei que já tem alguns outros volumes de contos publicados, mas esse aqui é o primeiro que eu leio. Eu só tinha lido romances dele. E eu gostei demais. A seleção dos contos que vieram pra cá é baseada nessa série aqui, né, Electric Dreams, da Amazon. Eu não assisti ainda, não sei como que tá, não consegui assistir. Mas é bem interessante, então tem 10 diretores diferentes e cada um fez adaptação de um conto diferente. Eu não sei se são 10 diretores ou 10 roteiristas. Mas enfim, o livro traz então essa seleção. Eu achei muito legal. Ele tem essa coisa de ser meio Black Mirror, assim, também. Então ele vai mais ou menos para essa linha. Então são contos que em geral mostram uma realidade um pouco alternativa, mostram ali uma coisinha um pouco diferente, tem coisinhas assim incômodas, mas eu achei um jeito muito legal de ler o Dick, porque às vezes eu gosto muito da literatura dele, mas eu acho ele um cara assim um pouco difícil. Eu acho que os livros dele não são os mais fluidos, ele tem coisas assim que é um pouquinho difícil de entrar e tal, e eu achei que nesse livro aqui a coisa parece um pouco mais fluida, talvez pela brevidade dos contos e tal. A única coisa que eu recomendaria para quem for ler é que antes de cada conto a gente tem sempre uma introdução da pessoa que fez a adaptação, explicando por que ela escolheu esse conto e nananã. E caso você não tenha visto a série, eu deixaria pra ler isso depois, porque pode ter alguns spoilers.
Tanto que eu, assim, eu li os 2, 3 primeiros e daí eu desisti porque não tava dando. Mas é um livro que eu recomendo muito, é um livro que é legal pra quem não costuma ler muita ficção científica, mas quer começar, por exemplo, porque eu acho que é um livro assim mais tranquilo pra ir se ambientando. E é uma delícia, eu acho o Philip K. Dick muito gostoso de ler, assim. É gostoso, assim, no aspecto de eu acho que as coisas que eu gosto muito na ficção científica são coisas que ele traz, que é essa coisa de cutucar coisas da sociedade, de, enfim, dar uma mexida, assim, na gente. Gosto bastante. Bom, depois disso, o último livro que eu li pro mês da ficção científica foi o Livro das Coisas Estranhas, do Michel Faber. O Michel Faber é um autor que mora na Escócia. Esse aqui foi o maior livro, inclusive, que eu li pra esse mês. E também um livro muito legal. É um livro diferente, porque ele vai misturar a ficção científica com uma questão de religião, o que eu achei bem interessante. E é um livro bonito também, assim, é um livro sobre amor, sobre linguagem, sobre cuidado, sobre o mundo. E ele, de todos também, tirando, é claro, Uma Volta ao Mundo em 80 Dias, esse aqui também é um que fica muito atrelado ao nosso mundo, do jeito que o nosso mundo é, assim, só um pouquinho mais pra frente, o que eu também acho legal, assim, ele parece mais imediato, digamos assim. A gente vai acompanhar, então, o Peter, que é um pastor. Eu acho que eles não deixam claro a igreja, a não ser que eu não tenha reconhecido, talvez tivesse informações suficientes, eu que não tenha reconhecido, mas ele é enviado para ir para um planeta para levar a palavra de Deus para um grupo de alienígenas desse planeta. E é tudo muito estranho, porque ele não sabe direito o que está acontecendo, por que tem essa empresa que está nesse outro planeta, é tudo meio vago, assim, ele vai descobrindo essas coisas aos poucos. E a gente vai entendendo um pouco do estado atual do mundo, a gente vai tentando, enfim, entender um pouco do comportamento e da mentalidade humana a partir disso. É muito legal também porque ele tem uma esposa, então tem essa coisa do relacionamento à distância entre ele e a esposa e certas dificuldades que vêm disso. Tem ele tentando se comunicar com os alienígenas. Então tem uma questão de linguagem ali que é muito legal, que eu adorei, assim, ver num livro. Tem também uma questão muito interessante, e até eu tava conversando com alguém nos comentários desse vídeo, do vídeo sobre esse livro, que tem uma discussão breve sobre colonialismo, assim, o autor não se aprofunda nisso em nenhum momento, mas eu acho que a gente pode pensar muito sobre colonialismo a partir do livro. Então tem questões, assim, eu acho que é um livro que tem muitas questões diferentes, eu acho isso muito legal. É um livro que eu indico bastante também, e foi uma leitura bem boa. Bom, depois do fim do mês da ficção científica, deu tempo ainda de ler 2 livrinhos. Um deles foi o Mom and Me and Mom, da Maya Angelou. Eu vi que saiu sim uma tradução desse livro, chama Mamãe, Eu e Mamãe, alguma coisa assim, saiu pela Rosa dos Tempos. E é um livro muito legal, foi o último livro que eu sorteei da TBR, gostei bastante e vai ter vídeo pra ele agora em junho. Também é um livro de memórias da Maya Angelou, achei bem gostosinho de ler. E ela tem uma história de vida muito bonita, né, então eu achei legal, assim, fiquei até com vontade de ler outras coisas dela. E também li esse, assim, é um livro sim, que é o catálogo da exposição das Guerrilla Girls, que tava em exposição no MASP. Eu acho que não tá mais, mas é uma exposição que eu vi no começo do ano e eu tinha comprado o catálogo lá na época. E eu tava dando uma relida porque eu tô fazendo uma disciplina que discute coisas de arte e feminismo no mestrado, então eu fui reler ele. Basicamente, as Guerrilla Girls são um grupo, caso alguém não saiba, é um grupo de ativistas que surgiu em 1985 para criticar algumas posturas do mercado da arte em relação à mulher. Então, por exemplo, elas faziam esses cartazes, assim, mostrando
museus ou galerias que não mostravam artistas mulheres, por exemplo. Foram depois pro cinema, pro teatro, pra música também. Vão falar sobre preço de venda de artistas, vão fazer com isso. Então, as principais ações delas eram fazer os cartazes, ao que eu conheça, mas elas faziam algumas outras ações também, pessoalmente e tal. E a ideia era justamente criticar mais ou menos o que talvez os grupos de leitura tipo Leia Mulheres e outras iniciativas desse tipo começaram a fazer pra gente na literatura, né? Que é criticar um pouco uma postura de mercado em relação a artistas mulheres. E, enfim, eu acho que é um grupo bem interessante, caso alguém não conheça, vale a pena dar um Google e dar uma olhada no trabalho delas também. Bom, pessoal, é isso. Então essas foram as minhas leituras do mês de maio de 2018. Caso alguém já tenha lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.